Bom dia a todos. Depois desse compartilhar do Fábio e da apresentação do Adelar, nós podíamos partir para a ceia. Vocês estão dispostos a aguentar mais um pouquinho, mais 40 minutos para ouvir minha mensagem? Ou querem ir para a ceia? Ok? Vou tentar ser rápido. É um estudo que eu falei que ia trazer sobre a graça. Quero continuar falando sobre a graça. E como é dia de ceia, eu reduzi ele, vou usar poucos exemplos e vou tentar ser usar o mais necessário, o mais básico possível dentro desse assunto. A graça de Deus. A palavra graça vem de gracioso. Graça também significa favor, bondade, benevolência. A palavra graça ela é linda e muito rica, mas tão mal compreendida. Sabe por que a maioria de nós tem dificuldade na compreensão dessa importante palavra? Quem esteve aqui no último estudo lembra, porque nós possuímos lógica. A lógica humana, ela é boa porque orienta as nossas decisões. A vida humana segue uma lógica, mas o relacionamento com Deus não. Deus é muito maior que a mente humana, os pensamentos de Deus são muito mais elevados do que os pensamentos humanos, o coração de Deus é muito maior que o coração do ser humano. Não cabe em Deus os limites da lógica humana. Nós somos desafiados a entender algo que vai além do nosso entendimento. Nós precisamos que o Espírito Santo nos ajude. Nós precisamos. Sem o Espírito Santo é difícil de entender. Vamos orar? Querido Deus, nós te pedimos que nos dê sabedoria, nos dê entendimento e fale aos nossos corações sobre assunto tão importante. Sobre a graça, precisamos entender. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém? No último estudo, a gente entrou em vários conceitos, e quem estava aqui se lembra. Por quê? Porque há um confronto entre dois modelos de vida. Há um confronto entre dois trabalhadores, dois estilos ou dois modos de viver. O modo da lei ou o modo da graça. A maioria de nós só consegue entender o lado da lei, que é um estilo que abençoa quem merece e recebe quem merece. Essa é a nossa ideia. Nós vimos aquela história de um trabalhador que trabalhou o tempo inteiro e o patrão não fez nenhum favor de pagá-lo. Por quê? Porque pagamento para quem trabalha tem que pagar. Porque é dívida. É mérito de receber de quem trabalhou. Agora, graça é um conceito muito maior que isso. Graça é abençoar quem não merece. E é aqui que é difícil de algumas pessoas entender. E eu gostaria que as pessoas que não entendem, que têm dificuldade, podem vir conversar comigo, perguntar alguma coisa mais sobre isso, eu posso esclarecer. Porque isso é bem profundo. A graça é abençoar quem não merece. Se você ficar imaginando que o único sistema que agrada a Deus é a lei, você pode quebrar a sua cara. Vimos o exemplo do jovem rico que chegou diante de Deus e perguntou: Mestre, o que eu faço para ir para o céu? Jesus disse: guarda todos os mandamentos. E o jovem disse: isso eu faço desde que eu nasci. Ou desde que eu aprendi, eu comecei a viver isso. Eu sou perfeito, eu mereço ir para o céu. A Bíblia diz que Deus amava aquele jovem. E Jesus disse: só uma coisa eu te peço, vende tudo o que tem, dá aos pobres, depois me segue. Aí o jovem ficou triste e foi embora. Sem entrar muito em detalhes, Jesus disse: esse jovem, como nós também, não obedece nada. É isso que Jesus quis dizer. Aquele jovem foi, quando faleceu, sabe para onde foi?
para o inferno, porque ele não quis Jesus. Daí Jesus encontra logo depois um outro rico, o rico Zaqueu, que ficou rico roubando, né, o corrupto da época, extorquia na cobrança dos impostos. Ele vê Jesus, e Jesus vê ele, e Jesus diz, olha, desce da árvore aí, que ele estava em cima de uma árvore, eu vou na sua casa hoje à noite. E toda a cidade falou, que absurdo! Ele não merece Jesus ir na casa desse cara. Jesus vai na casa do pior homem. Por que Jesus foi na casa dele? Porque é Jesus e é Deus. Não é lógica humana. Os que tinham lógica humana, Jesus vai na casa desse pior cara. Jesus entra na casa de Zaqueu. Jesus não fala nada. Não cobra nada, não apertou, não cobrou, não condenou nada quando Jesus foi na casa de Zaqueu. Zaqueu levantou e falou assim, eu estou arrependido. Vou devolver o que roubei 4 vezes mais e metade dos meus bens darei aos pobres. Eu creio que ele ficou sem nada. Ele fez o que o jovem rico não fez. Jesus, na hora, fala, aqui há salvação. Ele não merece, mas foi abençoado. E quem mereceu não foi abençoado. Cuidado. Cuidado, mas se você pensa, eu vou para o céu porque eu mereço. Não tem problema, porque o meu direito será abençoado. Não é assim que funciona. O favor de Deus só flui para quem não merece. Você é salvo só porque você crê. Vou inverter, só porque você crê em Jesus, você é salvo. Isso é a graça de Deus. O que eu preciso para receber a graça de Deus? Crer. Crer na loucura de que Deus justifica, ou seja, torna o pecador justo. Jesus é a nossa justiça. Eu já usei essa frase e eu vou usar muitas vezes essa frase. Jesus é a nossa justiça. Por quê? Porque Ele está tornando o pecador justo. Ele me tornou justo. Ele tornou você justo. Eu só preciso assumir e entrar na nova aliança. A aliança da morte de Jesus em nosso lugar. O que tenho que fazer? Receber o que não mereço. Da mesma maneira como eu recebi a minha salvação, eu entro no sistema de vida chamado graça. Eu espero que você esteja lá. Isso foi o que nós vimos no último estudo. Estou recapitulando rapidão aqui o que nós vimos a outra vez. Agora nós vamos entrar no segundo tema. O que realmente eu quero trazer para vocês. O tema é o trono da graça. Guardem isso aqui. O trono da graça. A minha pergunta hoje, continuando a mensagem, é: o que fazer e onde ir para recebermos a graça de Deus? Eu quero que você aprenda a ir num lugar chamado o trono da graça. É lá que você recebe a graça. E antes, deixa arquivado aqui esse trono da graça, antes deixa eu fazer uma afirmação. Você sabia que há uma graça que está em todo lugar e você não precisa ir ao trono da graça para recebê-la? Você sabia que existe na Bíblia o que é chamado de graça comum? Pensa comigo. Por causa do pecado, porque todos pecaram, tá? É a Bíblia que fala isso. Todos os seres humanos mereciam morrer. E a lei de Deus diz, aquele que pecar, esse morrerá. Você não está morto, mas você já pecou. Zé, como você sabe? Eu sou igual a você. Eu já pequei muito e ainda peco. Todos nós merecíamos ser mortos e o planeta devia ter morrido. Mas, ao invés disso, o que Deus fez?
Então, todos nós que moramos nesse planeta, recebemos inumeráveis bênçãos todos os dias. Sobre justos, que a gente diz gente boa, e sobre os injustos, que a gente diz gente má. Abra lá em Atos, capítulo 14, 17. Para ganhar tempo eu vou citar o texto, vai ser colocado ali na tela, e eu já vou lendo aqui, tá? Deus mostrou sua bondade, dando-lhe chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Todo mundo tem isso, graça comum. Vem a chuva, vem o brilho, vem o calor do sol para produzir alimentos para os justos e para os injustos também comerem. Aquela expressão de que o sol nasce para todos, né? Aqui se encaixa. O Salmo 145 diz que o Senhor é bom para com todos. Ah, mas isso não pode ser assim. Lógica humana. A Bíblia diz que Deus é bom para com todos. Só há uma condição de receber a graça comum, é estar vivo. Por exemplo, você acordou hoje de manhã? É graça. Você comeu, você tomou café hoje de manhã? É graça. Você está enxergando, é graça. A terra está produzindo alimento, você vai chover amanhã, choveu ontem, choveu hoje, vai ter água para você beber. É graça. Quanta coisa você tem de bom, amigos, uma cama gostosa para dormir, um chuveiro para você tomar banho. Deus faz o bem, porque Ele é bom. E Ele dá condições para a gente, porque Ele é bom. Porém, a graça comum tem um problema. Ela não significa que você está salvo. Ela é para todo mundo, mas é graça comum. Agora, da graça comum, para você ter salvação, você tem que ir num lugar. Qual o lugar? Na cruz do Calvário. Foi lá que Jesus morreu. Todo mundo que quiser salvação, essa graça está disponível lá na cruz do Calvário. É um lugar onde a gente encontra não a graça comum, mas um outro tipo de graça superior, que é chamada graça salvadora. Então eu falei da graça comum, estou falando da graça salvadora agora. A graça salvadora é derramada na cruz do Calvário. Tá, mas eu nunca fui lá na cruz do Calvário, onde Jesus morreu, e nunca fui para Jerusalém, nunca fui para Israel. Mas é o lugar onde você enxerga que Cristo morreu por você. Quando você entende o quanto Ele pagou, quando você crê que Ele morreu na cruz do Calvário, aí você é transportado daquele lugar, da morte dele, para a sua salvação. Seu pecado passa para Ele e a vida dele passa para você. E você sai do Calvário salvo. Seus pecados são deixados lá na cruz e você vai embora livre. Isso que é ir aos pés da cruz de Cristo. Você só tem a graça salvadora se você já foi ao Calvário. Você já foi ao Calvário? Se você não foi, porque a vida é tão gostosa, a vida é abençoada, tudo está bom, tudo está bem, não me falta nada. Mas você vai para o inferno, porque você precisa ir para a cruz do Calvário. Porque a graça comum te dá tudo isso. Ela te dá o que você pode ter. Mas se você não tiver a cruz do Calvário, você não é salvo. Mas ainda há uma outra graça. Agora eu vou falar da terceira graça, daquela que eu falei do trono da graça, né? Há um outro lugar muito especial que todos nós temos que ir para receber uma outra forma de graça. A graça que nos dá vitória. A graça capacitadora é aquela que te põe em vitória. E este lugar que você recebe uma graça, o favor, a gentileza de Deus
para vencer as suas fraquezas. É o trono da graça. Nós vamos agora aprender a entrar nesse caminho. Abra sua Bíblia, lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 14 ao 16. Eu vou lendo o versículo e vou falando, vou lendo, vou falando. Não vamos ler todos eles de uma vez só. Diz, portanto, visto que temos um grande sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Agora que nós temos a Jesus, né? Apeguemo-nos com toda a força. Algumas traduções diz força, outras diz a firmeza ao quê? A fé que professamos. Se você já entendeu que não é a graça comum, você entrou na salvação. A maioria aqui já tem a graça salvadora. Alguns estão na graça comum, né? Eu quero que todos vão lá para o trono da graça. Ele diz que se você tem o quê? Se você tem fé, versículo 15, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. O nosso sumo sacerdote, que é Jesus, se compadece, ele quer dizer, ele tem compaixão das nossas fraquezas. Mas sim, alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém não pecou. Jesus foi homem como nós e nunca pecou. Versículo 16 diz assim, como ele sabe o segredo de vivermos em vitória, né? Assim o que? Aproximemo-nos. Aonde? No trono da graça. O maior convite do Novo Testamento para um cristão que já é salvo e quer experimentar a graça é aproxime-se, chegue mais perto, não fique longe, porque longe você vai cair, vai viver em derrota, vai ser vencido, mas aproxime-se aonde? No trono da graça, com toda o quê? A confiança, porque a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajuda no momento da necessidade. A Bíblia fala muito sobre o trono de Deus. Talvez você que é novo não sabe. E eu creio que muitos aqui dentro, mesmo que são convertidos a tempo, não sabem. Deus está assentado no trono do universo. E seu trono é um trono de autoridade. Apocalipse capítulo 4, todo descreve para nós o trono. É uma coisa esplendorosa, repleto de brilho. O livro de Apocalipse ele é muito simbolizado, não é muito fácil de entender. Mas no capítulo 1, 2 e 3 fala sobre a igreja. Capítulo 4 até o fim, ele fala sobre o futuro, fala sobre as coisas de Deus. E ele começa exatamente do capítulo 4 com o trono de Deus. Falando de quem Deus é, para depois mostrar aquilo que o céu é. E essa é a chave que está lá disponível para qualquer filho de Deus se aproximar para receber ajuda em momento de necessidade. Sabe que a maioria de nós tem um conceito limitado da graça. Não é errado, mas é limitado. A gente acha que graça é quando a gente só faz o que está errado, peca e Deus perdoa. Deus perdoa é verdade, mas é um lado da moeda. A graça de Deus não é só para a nossa salvação ou para o perdão dos nossos pecados. Ela é também sim, mas a graça de Deus, ela é para nos transformar. O trono da graça nos promete muito mais. Por exemplo, Tito capítulo 2, versículo 11 e 12 diz o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou salvadora
a todos os homens. Até aqui é o que todos nós sabemos, né, sobre a graça. Mas veja o 12. Ela nos ensina, ela nos capacita, ela nos transforma a renunciar à impiedade ou ao mal e deixar de lado o quê? As paixões mundanas e a viver de maneira sensata, de maneira justa e piedosa, de maneira cristã. Em outras palavras, como Deus quer nesta era presente. Ou seja, nesse mundo doido, imoral, corrupto, a Bíblia diz que a graça que provém do trono nos ensina, nos capacita, ela é diferente. Uma pessoa é salva e quando recebe a graça salvadora, o convite já vem para ela dizendo, tem mais para você. Eu perdoei e perdoarei sempre os seus pecados, mas você quer viver se rastejando? Você quer ter uma vida com culpa? Você quer ter uma vida se punindo, dizendo, eu sou sujo? Eu não mudo assim, do jeito que eu sou. E você vai se acomodando. Muito legal o testemunho da Thalia aqui. Muito legal. Puxa vida, que bom ouvir isso todos os domingos. Né? Que ela está mudando porque ela tem a Cristo, porque conheceu a Cristo. Não tem outra forma, não existe. Nem tendo a Cristo, às vezes a gente não muda se a gente não vai ao trono da graça. A gente não muda. Não muda. Por isso que é difícil de entender a graça. Mas muito legal. Eu vibrei aqui na hora que ela falou. Puxa, que bom ouvir isso de alguém. Eu estou mudando porque algo está acontecendo dentro dela. E o batismo o que é? É só uma coisa. É um testemunho perante as pessoas que algo aconteceu dentro de mim. O batismo não serve para a salvação. Nós já temos a salvação. O batismo não serve para recebermos o Espírito Santo, porque nós já recebemos o Espírito Santo na hora da salvação. Quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador. Está lá em Efésios capítulo 1, 13. Que nós somos selados pelo Espírito Santo. Essa é a garantia da nossa salvação. Nada a ver com o batismo. Batismo é um testemunho perante as pessoas que algo aconteceu dentro de mim. É isso que a Thalia falou aqui. O que mudou dentro de mim? Foi Deus, porque tenho Jesus. Só que agora eu preciso ir ao trono da graça. Então a graça faz mais do que só te perdoar. Ela quer te ensinar, parar de pecar. Ela quer te ensinar a ser o que você sonha ser. Ela quer te ajudar a ser transformado. Ela é a força de Deus para nos fazer viver de uma maneira correta, de uma maneira vitoriosa. A mesma graça que tira a gente do pecado, ela nos ensina e nos capacita a viver longe do pecado. Isso é vida nova. Isso é vida nova. Nós pensamos que conhecer Jesus pela graça, mas agora eu vou vencer pela minha força. A minha mudança não é por força própria. Não é. Nunca será. Nunca será. É Deus que vai fazer aquilo que a Thalia falou aqui. É Deus que vai fazer. A graça continua operando na nossa vida mesmo depois que eu for salvo. Paulo dá um conselho a Timóteo e é para nós hoje. 2 Timóteo 2:1, ele diz, portanto você, meu filho, o que ele diz? Fica fraco. Fortifique-se. Aonde? Na graça que há em Cristo Jesus. Paulo está falando porque sabia que Timóteo tinha áreas de fraqueza. Todos temos áreas de fraqueza. Eu tenho. Você tem. Todos têm. Para alguns, a área de fraqueza é vício. Para alguns outros é dinheiro. Para outros é sexo. Para alguns é sua história, seus abusos, seu estado emocional, sua personalidade. Para outros é o estado psicológico. Para outros é a verdade, ser verdadeiro. Para outros é a mentira. Todos nós temos áreas de fraqueza. Como você tem lidado com isso?
Se você não lidar com sua área de fraqueza, você vai ser fraco sempre. É ali que entra a sua derrota toda vez. É ali. Sabe qual é a grande porcaria nessa época que vivemos? Se não é todo mundo, mas quase todos aceitam a sua área de fraqueza e deixam assim. Deixa quieto. Eu vou para o grupo, eu vou para a célula, mas deixa quieto. Se você já tem conseguido superar as suas fraquezas, maravilha. Maravilha mesmo. Se você não superou, como você vai superar? Na força do nosso braço. Negando. Muita gente nega. Outros escondem. Escondem as nossas fraquezas. Paulo diz a Timóteo, você pode ficar forte na área de fraqueza. Como? Pela graça. Graça é força. Graça é força na sua área de fraqueza. Disponível para todos. Isso traz transformação. Sem que você pague, sem que você trabalhe, você vai receber igual quando você recebeu a salvação. Isso está feito para você. É só crer. É só crer. É só buscar no trono da graça. Está disponível para quê? Para continuar o trabalho de Deus na nossa vida. Talvez para alguns esse é o momento da necessidade, que o texto que nós lemos antes. Vá ao trono da graça e peça ao Pai pela sua necessidade. Você foi até a cruz e recebeu a salvação. Agora o Senhor te chama. Vem mais. Vem mais. Você vai afunilando para um lugar de intimidade com Deus. Entrar no lugar que passa os limites normais para um limite superior. Um lugar onde Deus está. Onde o trono dele está. Uma busca que me faz ir até a presença dele em fé. Eu vou lá na aliança porque Deus está lá na aliança. Eu vou lá no tabernáculo e Deus está lá. Eu vou na igreja que Deus está... Não. É a sua presença dele em fé e dizer para ele, Senhor, aqui está um salvo, aqui está um filho, mas que não mudou, que não consegue vencer, que ainda carrego problemas, que eu não ando feliz e que eu não consigo mudar. Sabe, a maioria dos cristãos está vivendo isso. Pouquíssimos têm andado em vitória. Pouquíssimos. Sabe por quê? Porque não vão ao trono da graça. Aqui para nós, assim, bem por baixo. Tá? Joga bem por baixo, assim. Qual é o seu tempo de oração com Deus? Você consegue ir ao trono da graça com um famigeradinho tempo de oração? A nossa tendência é colocar o quê? Sempre que a gente precisa, sempre que a gente quer. E em umas frases. Como eu faço para ir ao trono da graça? Como eu faço? Eu vou dar 4 pontos. Primeiro, só é possível ir ao trono da graça através de Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Eu e o Pai somos um. Estou à direita do Pai, no trono da graça. Ninguém vem se não for por mim. Só Jesus, o sumo sacerdote, só ele pode te fazer entrar no trono da graça. Se você não tem relacionamento e não conhece Jesus, você jamais vai experimentar o trono da graça. Sabe que muitos cristãos conhecem o cristianismo, mas não conhecem Cristo. Muitos cristãos conhecem o que Cristo falou, o que Cristo ensinou, conhecem a Cristo como uma imagem, cria uma figura, mas não conhecem Jesus, não vivem Jesus e por isso jamais consegue ir ao trono da graça se não for pela fé em Jesus. Porém, ninguém pula da graça comum que falamos antes para o trono da graça sem passar pela cruz, sem passar pelo Calvário. Tem que ter a cruz, ou seja, tem que ter Jesus como Senhor e Salvador. Tem gente que diz, eu não mudo, eu não consigo mudar. Sabe por quê? Porque você nunca quis mudar. Nunca quis mudar.
Porque se você quer mudar, você vai do trono da graça e aqui está a promessa, que Deus vai te dar força e você vai ser transformado. Jesus diz, eu tenho mais para você. Eu tenho vitórias, eu tenho santidade, eu tenho um novo coração, uma mente nova, um novo caráter. Eu posso fazer isso através da graça. Segundo ponto, Hebreus capítulo 10, versículo 19 até 20, diz, portanto, irmãos, temos plena confiança para onde entrar no Santo dos Santos. Talvez alguém nunca ouviu falar isso. Entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. 20. Por um novo e vivo caminho. Não é qualquer caminho. É um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu. Por meio do véu. Vou explicar um pouquinho depois o que é esse véu. Isto é do seu corpo. Então, o segundo ponto é, eu tenho que me aproximar confiadamente de Deus. Aonde? No Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar. Ali nesse lugar havia a presença de Deus, havia a arca de Deus, que conduzia o povo. Tá? E uma vez por ano o sacerdote ele entrava ali. Sabe por quê? Porque Deus estava separado do homem. Deus estava só ali. E uma vez por ano o sacerdote entrava lá, tá? Para aspergir, levar o sangue do sacrifício para perdoar os pecados das pessoas. Gravem isso. Por quê? Porque Deus estava separado do povo. Deus estava lá. Quando Jesus morreu na cruz, ele não só te salvou e pagou os seus pecados, mas rasgou o véu que separava o santo lugar do Santíssimo, onde havia a presença de Deus. Rasgou de cima a baixo. E não era qualquer véuzinho. Imagine uma lona de caminhão, umas 3, 4, 5 lonas de caminhão costurada. Porque era muito pesado, era muito consistente. Não são as cortininhas que nós usamos hoje em dia. E só era aberto uma vez por ano. Só ali havia a presença de Deus. Agora que o véu foi aberto para sempre, Jesus diz, entra para um lugar de vitória. Passa ali umas fotos, aqui é bem difícil de ver, tá? E, essa foto eu acrescentei ali. Leia em casa o capítulo 4 de Apocalipse. Essa semana eu li vários dias antes de orar. Tá? Que ali fala sobre o trono de Deus. Você vai se assustar com algumas figuras estranhas. Mas são querubins, serafins, são anjos criados por Deus. Inclusive ali embaixo aparece até lá fala que um tem cabeça. Cabeça de boi, cabeça de leão, cabeça de águia, o último lá, e um outro cabeça de homem. Só que o corpo é diferente. E ele tem 6 asas. E é rodeado de vários olhos na cabeça e olhos por baixo das asas. É muito interessante. E no fundo existe um trono, e ali fala que existe um brilho enorme, arco-íris, até fala, e no lado ali, nas primeiras 2 carreiras, são os 24 anciões, que são os... que nos representa, nós como os anciões, são pessoas cristãs que nos representam como igreja. E em cima todos os coros de anjo. E Deus não dá para ver ele, porque ninguém viu a Deus, mas há o brilho de Deus. Nós só vamos ver Deus quando nós ganhamos um novo corpo, tudo por causa do pecado. Ok? Passa essa foto, isso que fecha parênteses. Tá? Então motivo vocês a lerem Apocalipse 4. Vai assustar um pouco você, mas procura, pede para Deus. Deus, o que isso significa? Isso te dá uma força, uma ideia daquilo que nós não cremos. A realidade do trono de Deus. Ele está sentado, ele está conduzindo. Apocalipse fala mais de 30 vezes sobre que Deus conduz o universo, que Deus está sentado no universo. E aqui é quando é o tabernáculo. Pelo lado direito de lá para cá tem uma cortina e meia. Essa parte seria a cortina aonde que na outro lugar, tá, está a arca lá dentro. Ó. Da cortina para lá
só podia entrar uma vez por mês o sacerdote para aspergir o sangue de bodes para perdoar os pecados de quem fazia o sacrifício. Ele ficava da cortina para cá. Toda vez que ele entrava para fazer as orações, ele ficava da cortina para cá. Tem o candelabro, tem vários objetos ali. Tá? Passa outra foto. Aqui é um pouquinho mais difícil para ver. Mas tudo bem, é o mesmo, tá? Isso que são só ilustrações para vocês entenderem. Ok? Então, isso aqui, o povo de Israel, eles carregavam a arca e faziam esse tabernáculo. Então, a parte azul ali, ó, pelo lado de lá, dá para ver a arca. Agora, passa outra foto. Aqui está a arca. O que tinha dentro da arca? Os 10 mandamentos que estão ali fora, só para representar. A vara de Arão embaixo e um pote do maná que Deus sustentava eles lá no deserto. Passa outra foto. Aqui era o sacerdote que ele entrava uma vez por ano para orar sobre a arca de Deus, que era o lugar onde que tinha a presença de Deus. Passa outra. Aqui está a cortina. Jesus rasgou, no momento que ele bradou, toda essa cortina, que a pessoa entrava lá dentro, na presença de Deus, foi rasgada de cima a baixo. Não de baixo para cima, porque alguém podia dizer, não, isso é coisa de homem. O homem rasga de baixo para cima, ele não vai pegar uma escada e rasgar. Não, foi rasgada de cima para baixo. Isso quer dizer o quê? Que nos dá o livre acesso de entrarmos na presença de Deus. Através de quem? De Jesus. Por isso ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Entra para o trono da graça. Não sei se tem mais foto ali. Lógico que... aqui é da ideia do trono da graça também. Quando você ora, você chega a Deus. É essa a ideia. Você não vê a Deus, mas tem um brilho. Tem um caminho onde você pode se achegar e orar. Orar para Deus, se achegar no trono de Deus. E isso só é possível através de Jesus. Obrigado. Entra no trono da graça. Todo mundo agora pode ir na presença de Deus. Você sabia que você podia ir no trono de Deus, na presença de Deus? Você pode correr e pular no colo do seu pai. Você é filho, você tem que agir como filho. De que forma? Confiadamente. Confia. E você nem vai lá. Você é filho de Deus e não acredita nisso. Isso já passou pela minha cabeça, sabia? Deus te escolheu e você não acredita nisso. Você em vez de olhar para Ele, fica olhando para você. Ele é seu pai. Ele é todo poderoso, Ele tem tudo, mas você olha para você pensando, eu não mereço, eu sou feio, eu fiz coisas erradas. Para de olhar para você, olha para Ele. Foi Ele que te escolheu, que Ele te deu, e resolveu te dar graça. Tem que entrar confiadamente. Confiadamente. Terceiro, nós devemos nos aproximar de Deus. E aí talvez o mais difícil. Com sinceridade. Esse é o nosso problema. Sabe por que a maioria não recebe graça? Porque não admite que precisa. Sabe aquela porcaria, desculpe usar essa palavra 2 vezes hoje, mas hoje é uma palavra, melhor forma de explicar, aquela porcaria daquela máscara que eu já falei aqui há uns 3, 4 estudos atrás. A gente põe aquele véu, a venda, né, a máscara e finge. Então todo mundo demonstra que está bem, que vive a vida cristã. Máscara pura. Quem estava aqui lembra do estudo que eu dei? Eu acho que o único ruim aqui sou eu, porque só eu me exponho, né? Eu peco, eu brigo com a minha mulher, eu xingo, eu tenho pensamentos impuros. A lista é grande, tá? Muitos já se desanimaram comigo. Daqui para cá, acho que é tudo santinho. Você pergunta para alguém, como é que você está? Às vezes você não está. Está tudo bem, tudo maravilhoso. Aí você vê que a pessoa não está legal, posso orar por você? Não precisa, não desperdiça, dá para quem precisa. Nós não falamos isso, mas pensamos assim e agimos assim. Deixa eu dizer, graça só vai pro necessitado.
Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que têm fome e sede. Para esses, o que tem? Tudo, tudo. Você tem que vir com sinceridade. Tira a máscara. Vai no trono de Deus com sinceridade. Tira a máscara. Só a graça de Deus te dá vitória e aí seremos mais que vencedores. Quarto e último, para se aproximar de Deus, você só se aproxima pela oração. Jesus disse, vigiem e orem. A Bíblia está cheia de exemplos. Jesus, antes dele fazer aquele milagre, qualquer milagre na verdade, até antes de ir para a cruz, ele passava horas e horas orando. Ele venceu orando. Orando. E quero deixar de lado os exemplos de Jesus, mas quero pegar o apóstolo Paulo. 2 Timóteo capítulo 4, 16, Paulo que está enfrentando o pior momento dele na sua vida, onde ele diz que todos abandonaram ele. E ele está muito triste, onde todos abandonaram ele. Ele diz, eu fui libertado da boca do leão, eu orei, e Deus não só me livrou, mas me livrará sempre e me levará a salvo. O versículo seguinte, 17, ele diz, eu orei e o Senhor se colocou. Para alguns diz, e permaneceu aonde? Ao meu lado e me deu forças. Ninguém vai vencer sem oração. Eu preciso terminar. Mas eu não sei que sofrimento ou luta você está enfrentando. Área de fraqueza, eu sei que você tem. Não fique escondendo. Não fica pensando, eu acho que o fulano tem, o outro tem. Não, não, não. Às vezes o outro tem por tua causa. Eu estou falando para você. É você. Você. A área de fraqueza, eu sei que você tem. Talvez alguns aceitam muito fácil o pecado. Alguns estão negociando com as fraquezas. Outros estão ficando amigos dos problemas. E outras fraquezas que o Espírito Santo deve estar mostrando para você. Seja qual for os seus problemas, saiba que a graça de Deus te capacita a enfrentar tudo isso vitoriosamente. Não é lutando com suas forças, mas é entrar no trono de Deus orando. Você vai receber graça da mesma maneira que você creu. Como? Pela fé. Pela fé. Jesus, nós vimos aí, abriu o caminho para nós irmos no trono da graça, na presença do Pai. Jesus prometeu estar sempre conosco. Jesus perdoou os nossos pecados. Morreu na cruz para nos salvar. Ele deixou 2 ordenanças para os nossos dias. Uma que foi realizada há pouco, as 2 pessoas que se batizaram, então uma ordenança é o batismo. A outra ordem, a outra ordenança é a que vamos fazer agora, participarmos da ceia. Os elementos que estão aqui nas mesas, o pão representa o corpo de Cristo, o vinho representa o sangue de Cristo. Você que já foi na cruz do Calvário, que você tenha Jesus como Senhor e Salvador e recebeu a graça salvadora, pode se servir dos elementos, volte para o seu lugar, aguarda e nós vamos tomar todo mundo juntos. Querido Deus, nós queremos te agradecer por esse momento tão especial, por aquilo que momento tão especial do batismo hoje, por essas pessoas que deram o seu testemunho, daquilo que o Senhor fez na vida delas. E obrigado, Deus, porque temos a Ti. Nos encorajem a entrarmos no Teu trono, no trono da graça, através de Jesus, porque esse caminho está disponível, está aberto. Nos ajude, ó Deus, a usarmos isso, a usufruirmos isso. Te pedimos isso em nome de Jesus. Quero estar te pedindo que o Senhor esteja abençoando todas essas pessoas que aqui estão, aquelas que não vieram também, estejam conosco em nome de Jesus. Amém?